Se você não fez uma declaração de amor ao teu Deus, aproveite e abra a tua boca e do fundo do teu coração, do teu ventre, adore o Senhor teu Deus, porque Ele está aqui, Ele está no meio de nós, e Ele vai fazer milagres nessa noite na tua vida. Creia somente, homem de Deus e mulher de Deus, jovem, crianças, todos que aqui estão. O Espírito Santo está movendo neste lugar. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Senhor Deus, venha abençoar, Pai amado, essa palavra. Venha falar aos nossos corações. Tem misericórdia de mim, Pai, perdoa os meus pecados. Pai, eu preciso de Ti, todos nós precisamos de Ti. Sem Ti nada podemos fazer, Pai. Ministra a Tua palavra com o Teu poder, com a Tua autoridade, em nome de Jesus. Amém? Gostaria que a amada igreja, mesmo assentados, abram a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. E vamos ler a partir do versículo 21. O Senhor falou através da irmã do louvor sobre a mulher do fluxo de sangue. O Senhor colocou no coração para falarmos sobre ela e falar também sobre Jairo. Então mantenha os seus ouvidos abertos. Quem está conversando agora, por favor, em nome de Jesus, preste atenção na palavra de Deus. Não perca aquilo que Deus vai entregar para você. Eu converso com um colega, o outro pode estar querendo ouvir, tem que prestar atenção, então eu peço, por gentileza, deixa o Espírito Santo, ouça agora a voz do Espírito Santo. Serão apenas 35 a 45 minutos. Abra os teus ouvidos, deixa Deus falar ao teu coração. Amém? Receba essa palavra com amor. Receba essa palavra com amor. E diz assim a palavra de Deus, Marcos 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o, e aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera nas mãos de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Obrigado, Pai, pela tua palavra revelada. A tua palavra, Pai amado, manifesta a nós, porque a tua palavra é viva e eficaz. A palavra de Deus traz vida. A palavra de Deus causa um efeito em nós, que nós sejamos nessa noite impactados com a palavra de Deus e possamos sair daqui com a palavra de Deus guardada em nossos corações. Uma semana passada eu acordei e veio à minha mente a palavra revelar, sobre revelação, e eu fiquei pensando: a Deus, Senhor, o que quer dizer isso? Por que eu estou pensando nisso? E eu me lembrei, lá no Brasil, de igrejas que dão muita ênfase na revelação. E as pessoas vão à igreja em busca de uma revelação, porque quando o pastor está falando, a pessoa fica, às vezes, esperando, olhando com os olhos fitos nele, esperando: Senhor, revela, Pai, revela a mim, Jesus. Mas eu quero dizer, igreja, que Jesus já se revelou a você.
Jesus já se revelou à igreja. E às vezes os irmãos ficam com aquele olhar de pidão assim. E para mim, revela para mim. Jesus já revelou a você. E nessa noite Ele quer que você se revele a Ele. Então Deus vai falar com todos aqui. Não tenha medo. Jesus está olhando para você. Não temas, creia somente que Ele vai manifestar. E Ele quer que você toque nele. E a palavra revelar, o verbo revelar, significa tirar o véu. Fazer conhecer o que era secreto ou ignorado, descobrir, dar a conhecer. O Senhor Jesus se revelou aqui neste mundo, salvou, veio para salvar. E nessa noite, vamos aprender com Jairo e vamos aprender com essa mulher. O Senhor é o Deus dos grandes, Deus dos pequenos. O Senhor opera para todos e Ele opera de graça. E nessa noite, fique atento à voz do Senhor. Então nós temos aqui duas histórias com personagens diferentes, vidas diferentes, porém com desejos e atitudes em comum. O primeiro personagem, um homem influente, chamado Jairo. Jairo era principal da sinagoga, ele era um chefe da sinagoga, e um chefe da sinagoga sai da casa dele, vai em direção a Jesus, e ele vê Jesus, e se prostra diante dele, e insistentemente lhe suplica. Imagina um chefe da sinagoga se prostrando diante do Senhor e suplicando: Senhor, vai lá em casa, Senhor, vai lá em casa porque a minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e ela vai viver, Senhor. Jesus, vem em casa, Jesus. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Eu vou na sua casa. A Bíblia fala que Jesus foi com ele. Interessante aquele momento, irmãos, quando nós chegamos diante de Deus, suplicando a Deus, humilhando na presença de Deus, Jesus abre a agenda dele para você. Ele abre a agenda e coloca: nesse exato momento, a minha agenda está aberta para a casa de Jairo. Eu vou à casa de Jairo. Jesus foi com ele, abriu a agenda. O destino, casa de Jairo. Jesus está com a agenda aberta para a tua casa hoje. Jesus abriu uma agenda no teu nome, meu irmão. Jesus abriu uma agenda no teu nome, meu irmão. Jovem, Jesus abriu uma agenda para você nessa noite. Abriu a agenda e botou o seu nome. Casa do irmão Antônio, casa do irmão Carlos, casa da irmã Helena, eu vou hoje fazer algo na tua vida. Jesus abre a agenda, e a agenda de Jesus tem uma direção certa, mas no meio do caminho, apareceu outro personagem, a multidão. Interessante, sabe qual é o papel da multidão? A Bíblia fala que a multidão comprimia Jesus. A multidão estava comprimindo Jesus, e quando estava sendo comprimida aquela multidão apertando Jesus, aparece uma outra personagem, a terceira personagem, que é uma mulher. Interessante que a Bíblia fala assim, certa mulher. Era uma mulher anônima, ninguém sabia o nome, a descendência, só colocou lá, certa mulher. E essa mulher sofria de uma hemorragia 12 anos. Quem tem luta aqui, 12 anos de luta? Levanta a mão. 15 anos. 20. Porque a mulher, 12 anos. Uma menstruação normal leva quantos dias? As mulheres sabem, leva de 3 a 7 dias. Momentos em que a mulher fica muito sensível, dores, mudança de humor. E aquela mulher, depois que passou esse período, irmão, não sarou. Ficou 12 anos com aquele sangramento. E a palavra de Deus diz que aquela mulher, ela padeceu muito nas mãos dos médicos. O homem tem uma certa resistência para procurar socorro. Não é, varões? Só vai mesmo no último momento. A mulher não, a mulher já se prepara, ela se cuida. Ela faz o exame de prevenção. E aqui é uma dica para os varões. Varões, façam os exames de prevenções também. Aquela mulher ficou 12 anos sofrendo. E às vezes o homem quer dar uma de resistente. Uma certa vez, em 2007,
eu fui cortar uma árvore, e eu subestimei a árvore pequena, falei, vou subir, vou cortar, não vou fazer amarração. Subi, peguei o motosserra e cortei. Eu fui acordar no hospital. Minha esposa assim, Charles, eu olhei, você está no hospital, você caiu da árvore. Irmão, eu apaguei. As pessoas que viram a queda, eu passei poucos metros de uma ponta de lança da grade, caí no chão. Graças a Deus que meu irmão estava, ele fez uma massagem no meu coração e me deu um beijo, e me deu o fôlego. Ali eu voltei. O meu quadro, traumatismo craniano, coágulo na cabeça. E eu fiquei ali, zonzo, falava coisa com coisa, e a igreja começou a entrar em oração. E o Senhor me ensinou desse episódio, que às vezes nós falamos que muitos gigantes se levantam contra nós. Não, é porque gigante se levanta contra nós. O Senhor ensinou que maior é aquele que está em nós. Ao nosso lado tem gigantes que se levantam para lutar ao nosso favor. A família, a igreja, os amigos, os irmãos. E Deus reverteu o quadro e me curou. Amém? Foi um irmão lá, com um grupo de irmãos em casa para orar por mim. E eu com a cabeça doendo, o irmão chegou, o pastor, chegou para mim, falou assim, eu vou orar por você. Eu falei, irmão, então ora. E ele pôs a mão na minha cabeça e fez oração, a cabeça doendo. Daqui, depois da oração, eu fui curado. E mesmo enfermo, eu clamava ao Senhor Jesus. Mas passaram dias, eu senti uma dor muito grande, senti uma dor no meu ombro. E orando a Deus, e o ombro não passava essa dor. E eu resistindo à dor, até o momento que eu não aguentei mais, eu fui ao médico. O médico fez um raio-x e falou assim, você é forte, hein? Porque o seu braço, o seu húmero, a cabeça do húmero está toda fragmentada. Só não, você deu sorte, porque se tivesse quebrado mais, a gente enchia seu ombro de parafuso. Eu falei, doutor, mais um milagre de Deus na minha vida. Não é que eu não sou forte, foi o Senhor que resguardou. E ali passou alguns medicamentos, o ombro precisou de medicamento, e eu fui sarado para a glória do nome do Senhor Jesus. E aquela mulher sofrendo 12 anos de hemorragia, padeceu muito, procurou muitos lugares. Ela havia gastado todas as suas economias. E aquela mulher, ela tinha posses. Chegou um momento que as posses dela não valeu mais nada, porque ela tinha gastado tudo. E interessante, irmão, quando a pessoa está enferma, ela quer a cura. Se for preciso vender uma casa para ela ter a cura, ela vai fazer. E Deus dá a cura para nós de graça. E hoje Ele quer curar, transformar vidas nessa noite. Aquilo que a medicina não faz, Deus vai fazer nessa noite na tua vida. Mas Ele quer que você se revele a Ele, que você conte para Ele quem você é. Conte para Jesus quem você é. Então, quanto tempo suportamos a dor? A dor física. Quanto tempo nós suportamos a dor da perda? Quanto tempo suportamos a dor de uma decisão errada? Quanto tempo suportamos a dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da solidão, a dor da traição? Quanto tempo nós suportamos essas dores? Nós suportamos, enfrentamos a dor enquanto tiver esperança. Enquanto em esperança nós estamos resistindo. E a nossa esperança é Jesus. Então não deixa a esperança apagar na tua vida. Não deixa a esperança apagar na sua vida. Jesus é a tua esperança. A mulher foi em busca da sua libertação, da cura. Ela foi até Jesus porque ouviu falar de Jesus. Interessante como as pessoas prestam atenção, irmãos. Às vezes você está falando de Jesus, pensa que ninguém está prestando atenção, mas tem alguém que está com ouvidos atentos. Uma certa vez, nós fomos fazer um culto ao ar livre numa praça, e ali montamos a bateria, colocamos teclado, violão, e começamos a louvar no coreto, e havia uma feira, e a gente tocando, cantando e pregando a palavra de Deus, e a gente olhava, as pessoas, não estava ninguém parado ali, vendo. Aí terminamos, fizemos o apelo, ninguém apareceu. E oramos a Deus, entregamos aquele momento ali. Passou alguns dias, o pastor da Assembleia de Deus
pastor Gladier nos procurou e falou: pastor, eu quero contar uma bênção para você. Eu falei: irmão, conta. Apareceu uma irmã na nossa igreja, e ela veio contar um testemunho, perguntou se foi a minha igreja que havia feito um culto aqui na praça, e eu falei que não. E ela disse: porque naquele dia eu saí com a disposição de tirar a vida, mas eu ouvi um louvor, eu ouvi uma palavra, e através daquela palavra eu desisti, e hoje estou aqui entregando a vida para Jesus. Vale a pena falar de Jesus, igreja. Vale a pena anunciar Jesus. A mulher, ela estava oculta. Nós temos que mostrar às pessoas quem é Jesus. E às vezes a gente, quando vai falar de uma palavra de Jesus para alguém, às vezes eu ajo assim também. O Senhor está me tocando para agir diferente. A pessoa está passando necessidade e fala: você precisa de ir para a igreja. Você tem que ir para a igreja. Vamos mudar o nosso discurso. Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Aí lá na igreja nós vamos falar desse Jesus. Mas o que você precisa é Jesus. É de Jesus. Aleluia. Talvez aí quando a gente fala isso, você vai lá para a igreja para a gente transferir a responsabilidade, mas Deus deu autoridade a cada um de nós para anunciarmos Jesus, e você pode falar com certeza que Jesus cura, que Ele salva, que Ele liberta, e Ele voltará para buscar a sua igreja, Ele vai voltar para buscar o seu povo. Que povo é esse? É o povo escolhido por Deus, e nós fazemos parte desse povo, graças a Deus. Então Deus nos deu autoridade de anunciar Jesus, apresentar Jesus. A mulher andava oculta por causa da sua doença, e na lei mosaica, quando a mulher entrava nesse ciclo, ela era considerada imunda. Levítico 15, 19 fala sobre isso também. Então ela não podia se expor, ela andava marginalizada, ela andava à margem da sociedade, não era todo lugar que ela podia ir. Era 12 anos sofrendo, 12 anos rejeitada, 12 anos escondida, não podia se expor, mas ela ouviu falar de Jesus. Nós estamos aqui, irmãos, porque um dia nós ouvimos falar de Jesus. Você que nasceu num lar evangélico, você ouviu a sua mãe falar de Jesus para você. Você ouviu o seu pai falar de Jesus. E aqui eu dou um alerta para os pais. Pais, falem de Jesus para os vossos filhos. Você é o cabeça do lar. Essa incumbência pertence a ti. Falar de Jesus, ministrar na vida dos teus filhos, ministrar na vida da sua esposa, compete a ti. Uma certa vez eu falei com a minha esposa: Gracete, faz o seguinte, lê a Bíblia com nossos filhos, ora com os nossos filhos. Sabe qual foi a resposta dela? Não. Isso é papel seu. Graças a Deus a mulher sabe, edifica o lar. E é fácil o homem transferir as responsabilidades para a esposa. É fácil, não é, varão? Ficar em casa lá, sentado, e a mulher fazendo tudo. Não, nós temos responsabilidades. Homens de Deus, Deus deu responsabilidade para cada um de nós. Pessoas precisam ouvir de Jesus, e elas chegarão até Jesus com base nas informações que você vai passar para ela. Sabia que às vezes a pessoa vem para a igreja, vem para Jesus somente em busca da cura. Às vezes vem para Jesus somente o seguinte: eu vou dar o dízimo, eu vou ser abençoado, então eu vou dar o dízimo. Aí eu vou dar, só basta fazer uma campanha, eu vou ser abençoado, e só vem em campanha. Mas nós temos que anunciar Jesus por completo. E lá em Romanos 10, 14, a palavra de Deus diz, Paulo falando a Romanos: como, porém, invocarão aqueles que não creram? E como crerão naqueles que nada ouvirão? E como ouvirão e como virão porque não há quem pregue? O Senhor Jesus convoca cada um de nós para pregar essa palavra. Então as pessoas vão ouvir, saber quem é Jesus através de você. E a melhor apresentação das boas novas, sabe qual é? É falar o que está escrito. É falar o que está escrito, é falar: Jesus veio para buscar o que estava perdido. É porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. É para dizer assim: Jesus mandou: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Vem, entregue sobre mim o teu fardo, porque eu troco esse fardo pesado e recebo um jugo suave.
Qual é o cerne das boas novas? Qual é o eixo principal do anúncio de Jesus? Como está sendo anunciado Jesus hoje? O que estamos ouvindo sobre Jesus? Nós somos testemunhas, e o nosso maior testemunho são as nossas atitudes. Eu vi uma frase interessante que diz que a palavra convence, mas testemunho arrasta multidões. Através, às vezes não conseguimos falar, mas através do testemunho, a pessoa olha e fala, aquilo ali é um servo de Deus, aquela ali é uma serva de Deus. E a mulher, mesmo com as dificuldades, havia multidão comprimindo Jesus, havia ali a rejeição, mas ela arrumou um jeito para buscar a sua cura. Só quem sabe a dor que sente, irmão, enfrenta qualquer dificuldade para obter a cura. E hoje nós estamos diante aqui de pessoas corajosas, pessoas que querem tocar em Jesus. A sua esperança de cura estava em tocar as vestes de Jesus. Interessante, ela vai e toca. Quando ela toca em Jesus, Jesus para. E ali Jesus muda a sua agenda. A agenda de Jesus sempre está aberta. Abriu e ele colocou o nome dela, certa mulher. Abriu uma agenda para certa mulher. E Jesus fala para os discípulos, alguém me tocou. Quem é que me tocou? Quem me tocou? E os discípulos falaram, Jesus, a multidão te aperta, Jesus. E o Senhor pergunta, quem te tocou? E Jesus fala, alguém me tocou porque de mim saiu o poder. Eu creio, aquela mulher ouviu a voz de Jesus dizendo, quem me tocou? Quem me tocou? E aquela palavra de Jesus perguntando quem havia tocado, foi uma palavra de amor, igreja, não foi palavra de condenação. Nessa noite, Jesus quer ser tocado por você e te abraçar. Quer fazer um carinho na sua cabeça, te dar um beijo e dizer, minha filha, você é minha filha. Meu filho, você é meu filho. Para onde você vai, meu filho? Porque só Jesus tem palavra de vida eterna. Onde é que você está buscando o teu socorro? Só Jesus tem palavras de vida eterna. E quando aquela palavra de amor chega em Jesus, o olhar de amor, ela olha para Jesus, eu creio que ela olhou para Jesus, e a palavra de Deus diz que ela se prostra diante de Jesus. Quanto tempo leva para falarmos a verdade para Jesus? Quando ela se prostra diante de Jesus, sabe o que ela faz? Ela conta toda a verdade para Jesus. Jesus estava com a agenda aberta e aquela mulher, ela abre a vida para Jesus. Às vezes nós contamos os nossos problemas para muita gente, nos abrimos com psicólogos, com os médicos, abrimos para muita gente, até para pessoas que não devia ser aberta a nossa vida. Falamos, mas esquecemos de contar os nossos problemas para Jesus. Mas essa noite você vai chamar por Ele e vai falar, eu vou na sua casa, eu vou contigo, eu estarei contigo. Jesus chama aquela mulher, depois que ela toca em Jesus, Jesus chama, ela conta toda a verdade para ele, e agora aquela mulher não é mais uma certa mulher, Jesus a chama de filha. Ele fala, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Em um pedido de urgência, Jesus atende. Aí eu fico imaginando, Jairo afobado. Senhor, vai em casa, minha filha está enferma, pai. Vai em casa porque minha filha está quase morrendo. Aí no caminho, Jesus muda a agenda, para dar uma pausa. Jesus tem tempo para todos. Eu fico imaginando Jairo. Eu fico imaginando eu como pai. Sou a minha filha doente. Primeira coisa que vão levar para o hospital, a febre. Eu me lembro quando os nossos filhos eram menores. Aí dava aquelas febres da noite, assim, ó. Altas horas da noite, aqueles febrão de 41 graus. A gente pegava e saia correndo para o hospital. Eu queria saber se o sinal estava fechado ou aberto, dava uma olhada e ia embora, porque era um socorro. E no pedido de urgência, 1 minuto da pausa parece uma eternidade. Nós trabalhamos com socorro e quando nós somos chamados, o Corpo de Bombeiros é chamado para um socorro.
nós vamos da forma mais rápida possível, mas com segurança. E com a pessoa que está precisando de socorro, ele está ali contando, já chegou, está demorando demais, um minutinho que passa, já está demorando. Mas um pedido de socorro requer urgência. Mas quando depositamos a nossa confiança em Jesus, ele passa a ter controle na situação. Jesus para, mas ele tinha o controle da situação. E o Salmo 37:5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. De que lado nós estamos? Será que nós estamos na multidão que está comprimindo Jesus? Ou será que nós somos um Jairo ou uma certa mulher que está tocando em Jesus? Aí Jesus segue o caminho em direção da casa de Jairo. Agora a agenda de Jesus é Jairo. Mas a recepção que Jesus teve quando entra na casa, perto da casa de Jairo, versículo 35 diz assim: chegaram alguns à casa de Jairo da sinagoga, a quem disseram: tua filha está morta, Jairo, tua filha morreu. Não incomodes mais o mestre. A multidão fala assim, sabia? A multidão fala, não tem jeito. A multidão fala, para, esse negócio não tem, isso aí é impossível para ti. Mas aquele que crê em Jesus, não há nada impossível. Se você crê em Deus, não há nada impossível, e tudo é possível para o que crê. E quando a multidão fala, Jesus, Jairo, falou para Jairo, Jairo, não incomoda mais, a tua filha está morta. E a palavra de Deus diz que Jesus, sem acudir tais palavras, disse: Jairo. Jesus socorre Jairo e fala: Jairo, não temas, crê somente. Tem uma palavra revelada para você, Jairo. Crê somente. Jesus tem uma palavra para você. Creia somente. Em que você está depositando a sua confiança? Em que você está depositando a sua confiança? Quantos sonhos aqui já foram perdidos por uma palavra que pessoas disseram a vocês? E o Senhor está dizendo: creia somente. Creia somente, porque eu quero cuidar da tua vida. Mas eu quero uma atitude sua. Se prostre diante de mim. Conte toda a verdade. Conte toda a verdade. Não temas, crê somente. Mas a multidão estava lá. E o Senhor fala: a criança não está morta, ela dorme. Sabe o que a multidão fez? A multidão riu de Jesus. A multidão riu. Sabe o que Jesus fez com a multidão? Deixou a multidão para trás e chamou Pedro, Tiago, João, Jairo, a sua esposa, e entraram no quarto. Onde Jesus está, irmãos, tudo novo acontece. O novo acontece. O novo acontece. Jesus pega na mão da menina e a vida dá um basta na morte. Onde Jesus chega, a morte tem que bater em retirada. A situação é mudada. Deixa Deus tomar conta dessa situação. Deixa Deus tomar conta da tua vida. Nessa noite, abre o teu coração para Jesus. Deixa Deus entrar, deixa o Senhor fazer o que quer na tua vida, e eu dou autoridade para o Senhor fazer também o que queres na minha vida. Faça o que tu queres na minha vida, Senhor. Opera na minha vida, Senhor, porque nós precisamos de ti, Senhor. E ele entra, pega a menina pela mão e diz: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois já tinha 12 anos. Havia uma mulher que estava morrendo há 12 anos, e a filha de Jairo, 12 anos, morrera. Mas Jesus, com a agenda aberta, operou na vida de Jairo, operou na vida daquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela foi curada de todo mal, porque ela teve a ousadia. Só corajosos se prostram diante de Deus. O covarde foge. Os corajosos se prostram diante de Deus. Quem é corajoso, fala para Jesus, abre a sua vida para Jesus, abre o coração para Jesus. O corajoso pede perdão para Jesus. O corajoso perdoa. O corajoso perdoa, o covarde não perdoa. O corajoso ama. O corajoso confia no Senhor. Interessante que depois que Jesus faz o milagre,
Os discípulos ficaram admirados. O versículo 42 diz que a menina levantou-se, pôs-se a andar, pois já tinha 12 anos, então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas, versículo 43, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que desse de comer a menina. Interessante, um grande milagre era para colocar nas capas de revistas, né? Aparentemente, no dia de hoje, é botar no jornal. Era para botar no horário nobre da televisão, mas Jesus falou, não. Sabe por quê, irmãos? Milagres são para ser compartilhados com aqueles que creem. Porque a multidão vai zombar. Então compartilhe o milagre que Deus fez na tua vida com quem crê. Compartilhe os teus sonhos com os que sonham também. Não compartilhe os teus sonhos com quem só tem pesadelos. Compartilhe o seu sonho com os que sonham. Você está sonhando ainda? Deus quer reviver sonhos, reavivar sonhos. Nós cantamos aqui para o Senhor avivar. O Senhor quer avivar vidas nessa noite. O Senhor quer derramar confiança. O Senhor quer derramar ousadia na tua vida. Creia somente. Nesse instante eu gostaria que vocês curvassem as vossas cabeças. Eu gostaria de convidar a união feminina para cantar de novo aquele cântico. Vem, união feminina. Se você está precisando de um milagre da união feminina, você vai receber o teu milagre aqui quando você estiver cantando. Fica tranquilo. Mas a união feminina vai ministrar esse cântico. E Deus vai fazer milagres ainda mais nesse lugar. E presta atenção no que Deus vai falar através desse cântico. Pode subir aqui, irmãs. Pode subir, vocês vão cantar. O Espírito Santo vai manifestar no nosso meio. Ele vai manifestar no nosso meio. Pode subir aqui, irmãs. Subam aqui, por favor. Tem que ser igual que vocês cantaram. Aqui, bonito. Aleluia. Com as cabeças curvadas. Peça a Deus, peça ao Espírito Santo que venha ministrar no teu coração.